Numa época de conceitos deturpados e de fortes ataques à família, faz-se necessário a construção, a edificação de famílias saudáveis aos olhos de Deus. Então, o que seria uma família saudável aos olhos de Deus? Como construir uma família saudável aos olhos de Deus? Salmo 127, versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, a parte A do versículo. Então veja que é uma construção, uma edificação em que Deus estará no controle. Você entregará a Deus o controle da sua família e Ele então estará construindo, edificando a sua família de maneira saudável aos olhos dele, aos olhos de Deus. Então você precisa fazer isso, você precisa entregar, confiar a sua família a Deus, buscar a Deus, ter Deus na sua vida e contribuir para que Deus esteja na sua família, cuidando da sua família, edificando a sua família. E assim sua família será saudável aos olhos de Deus. Mas hoje nós vamos observar como seria então a edificação de uma família saudável na oração. Então, como seria construir, edificar uma família saudável aos olhos de Deus através da oração ou na oração? Então é isso que nós vamos observar hoje. Então, é isso que nós vamos procurar entender, como que nós iremos construir, edificar nossas famílias de maneira saudável com a prática da oração. Então, a oração é uma conversa com Deus, onde você lança sobre Deus as suas ansiedades, onde você pede a Deus as suas bênçãos, onde você pede por realizações lícitas. Então, isso é uma oração, é uma conversa com Deus, e a oração deve fazer parte da vida de todo crente, tão necessária quanto a palavra, o estudo da palavra de Deus na vida do crente, também é a oração. Então, o crente deve ter uma vida de oração. Então, é necessário cultivar a prática da oração, desenvolver a disciplina da oração de maneira pessoal, mas também em família. Então, isso é necessário, isso é fundamental para se construir, para se edificar uma família saudável aos olhos de Deus. Mas que nós precisamos então para construir uma família saudável na oração? Então, amados, nós vamos precisar compreender, considerar dois fatores importantíssimos. Se nós queremos que nossas famílias estejam em Deus, se nós queremos que a oração seja um meio pelo qual nossas famílias serão edificadas, construídas de maneira saudável, com saúde aos olhos de Deus, nós precisamos considerar alguns fatores fundamentais para isso. E, em primeiro lugar, o primeiro fator que gostaria de considerar com vocês a respeito de se construir uma família saudável na oração é o poder da oração. Então, esse é um fator indispensável que nós precisamos considerar. Então, nós devemos ser pessoas de oração, nós devemos praticar a oração pessoal e familiar. Devemos tirar tempo, momentos para oração em família. Devemos não apenas orar por nossas famílias, mas orar em família. Essa é uma prática que temos cultivado lá em casa. Então, não apenas eu e minha esposa, nós oramos pelos nossos filhos e pelo nosso lar, pela nossa família, mas nós temos cultivado o hábito de orar em família,
de ter o nosso tempo devocional, mas também de ter um tempo mais específico para oração e orar com os nossos filhos, orar em família. E eles fazem os seus pedidos de oração, algumas vezes até eles oram também. Então esse é um hábito que deve ser cultivado para que venhamos a estar desenvolvendo, estar construindo, estar edificando nossas famílias na oração. E em primeiro lugar nós precisamos considerar o poder da oração. Você conhece o poder? Você sabe que a oração ela é poderosa, que ela possui a capacidade de nos levar a grandes vitórias, a grandes conquistas. Você reconhece isso? Então, o que é preciso então para nós identificarmos, percebermos o poder da oração? Então, amados, em Mateus capítulo 21, versículo 22, Mateus 21 e 22, nos diz assim, Mateus 21 e 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então veja que a oração, ela está acompanhada da fé, ela deve estar acompanhada da fé. Então você pedir algo a Deus com dúvidas, sem fé, realmente ficará difícil, né? Mas você precisa crer, confiar em Deus, crer em Deus, confiar em Deus, para que então a sua oração seja atendida, para que Deus então atenda a sua oração, para que você alcance grandes vitórias com Deus através da oração. Então diz aí que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então essa é uma promessa de Deus e nos mostra que a oração deve estar acompanhada de fé. Nós devemos orar com fé, confiando em Deus. Nós precisamos considerar, amados, que a oração ela é algo direcionada ao Deus verdadeiro, certo? Em Salmos capítulo 6, versículo 9, nos diz que Deus ele é quem acolhe as orações, Ele acolhe as nossas orações, os pedidos que nós fazemos, Ele acolhe. Salmo 65, versículo 2 diz também que Deus ele escuta as nossas orações. Isso nos mostra que Deus é um Deus vivo. Você deve então orar, pedir, fazer suas preces, suas orações a um Deus que é vivo, um Deus verdadeiro que é vivo, que acolhe as suas orações, aquele que escuta as suas orações, um Deus que te ouve. E no Salmo 102, versículo 17, também nos diz que Ele atende a oração. Então é a esse Deus que você deve direcionar as suas preces, as suas orações, fazer os seus pedidos, confiando de que Ele está te ouvindo e que Ele te acode, que Ele te atende e Ele responde às suas orações. E você orando com fé, crendo, tendo toda a confiança nesse Deus, Deus vivo, todo-poderoso, Deus verdadeiro, aquele que realmente te escuta e que pode te atender, pode fazer algo por você, então você receberá os seus pedidos, você receberá os pedidos que você tem feito. Claro, devemos considerar também pedidos lícitos, né? Pedidos por realizações lícitas, né? Que estejam, é claro, de acordo com a vontade de Deus e que irão glorificar a Deus. Então você pode lançar sobre Deus esses pedidos, esses desejos, essas realizações, as suas ansiedades. Você pode lançar sobre Deus, você pode pedir a Deus e então Ele estará te atendendo. Então nós notamos que a oração possui o seu poder e
a oração ela deve sempre estar acompanhada de fé, de confiança em Deus. Confiança em Deus, é isso que você precisa. Então, confie em Deus. Confie que Deus é aquele que realmente cuida da sua família, é aquele que realmente pode resolver os problemas na sua família, seja problemas de saúde, seja problema com filhos, todos os problemas do seu lar, é Deus quem pode resolver, é Ele quem resolve. Você precisa confiar em Deus e confiar no poder da oração. Grandes e grandes vitórias, grandes e grandes realizações são alcançadas quando se ora a Deus e confia em Deus. Então, considere isso, o poder da oração. E para nós entendermos melhor o poder da oração, nós iremos observar, por exemplo, que a oração ela possui, e é claro, acompanhada de fé, acompanhada dessa confiança no Deus verdadeiro, Deus que ouve, Deus que atende, a oração, por exemplo, ela possui o poder sobre doenças. Isso mesmo. Então, você deve orar com confiança em Deus e você irá perceber que a oração possui poder sobre as doenças. Tiago, capítulo 5, nos mostra isso. Então, o livro de Tiago, capítulo 5, vem nos mostrar esta verdade, que a oração possui o seu poder e quando oramos, nós alcançamos vitórias, inclusive sobre doenças físicas. Sobre doenças físicas nós alcançamos vitória sobre isso. Tiago capítulo 5, versículos do 13 ao 15, parte A do versículo 15. Tiago 3, do 13 ao 15. Aliás, Tiago capítulo 5, Tiago 5, do 13 ao 15 diz: estar alguém entre vós sofrendo, faça oração. Estar alguém alegre, cante louvores. Estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então aqui mostra que a oração ela é utilizada para a realização de curas físicas. Amados, Deus é um Deus que realizou curas no passado e realiza hoje também. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Claro que depende da vontade dele de realizar curas, de fazer esses milagres, essas curas, essas realizações. Depende, é claro, do propósito de Deus, da vontade de Deus, mas Ele tem todo o poder, assim como fez no passado, faz hoje também. E a oração é algo que vai contribuir para que Deus então faça esta cura, faça este milagre. Então veja que nessa passagem está nos mostrando que a oração possui o seu poder. Nós devemos orar quando alguém está enfermo, quando alguém está doente, nós devemos orar a Deus, pedir a Deus. Então, a oração é algo que vai chamar a Deus para nos atender. É como se fosse uma ligação direta a Deus, é um chamado a Deus, como se nós fizéssemos uma ligação para Deus, e então Deus irá atender a nossa chamada, Deus irá então nos ouvir e atender as nossas petições. Então, inclusive se tratando de curas físicas. Então a oração possui um poder sobre doenças. E nós devemos orar quando alguém está enfermo, nós devemos orar, rogar a Deus, pedir a Deus pela cura daquela pessoa, por a cura daquela doença física. Então, isso é uma área em que a oração possui o seu poder. O texto é claro em mostrar que
deve-se orar para a cura, pela cura de quem está enfermo. E então Deus atenderá e Deus então irá restaurar aquela pessoa, irá curar aquela pessoa, claro que sempre acompanhado de fé. Mas, amados, muitas vezes nós desconhecemos o poder que possui a oração. E nós, especialmente nós, crentes, quem não é crente pode também fazer as suas petições, buscar a Deus, mas nós, crentes que já entendemos mais sobre esse assunto, nós devemos nos utilizar mais da oração, nós devemos orar mais, devemos fazer isso com mais frequência, com mais atividade e experimentar, conhecer o poder que a oração possui. Então a oração possui poder sobre doenças, mas ela também possui o poder sobre a amargura, por exemplo, sobre as doenças da alma. Então nós vivemos numa época em que a depressão tem crescido bastante, principalmente nesses dias de pandemia. Então tem crescido o número de pessoas deprimidas, o número de suicídios tem crescido, então as pessoas estão mais enfermas, se tratando de doenças da alma, isto mesmo. Então, tristeza, desânimo, depressão, solidão. Então as pessoas isso tem crescido mais, isso tem sido mais frequente, e as pessoas estão necessitadas de uma cura espiritual. E diante do que nós estamos vivendo, nós realmente atestamos a igreja, o trabalho da igreja, o serviço da igreja como um serviço essencial. Então não existe apenas doenças físicas, mas existem doenças emocionais e espirituais, as chamadas doenças da alma. E o tratamento dessas doenças, um grande serviço que tem sido proposto, e nós confiamos, é claro, é o serviço das igrejas. Então as igrejas dão um atendimento emocional, espiritual, e de fato a igreja é um serviço essencial em nossos dias, principalmente em nossos dias, nesta época de pandemia. Nós reconhecemos que a igreja é um serviço essencial, porque as pessoas estão mais carentes, mais necessitadas em termos emocionais, em termos espirituais, e então elas buscam por uma solução, elas buscam por terem suas necessidades supridas emocionalmente, espiritualmente, e então as Escrituras dão esse conforto, este consolo, este amparo que as pessoas precisam. Dão este amparo. Então, a oração, ela também é útil e ela possui o seu poder em relação às chamadas doenças da alma. Por exemplo, a amargura, a tristeza profunda. Então, nós notamos o exemplo de Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, 1 Samuel 1 e 10, nos mostra aqui o exemplo de Ana, que estava amargurada, estava muito aflita, muito angustiada. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, nos mostra isso, e diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, a solução que Ana encontrou para o seu problema, a amargura na sua alma, devemos lembrar do motivo. Ela era constantemente insultada por uma mulher, a outra mulher de Eucana, o marido de Ana. Então ele havia tido um filho com esta outra mulher, e então esta mulher frequentemente estava lhe provocando, e aquilo machucava Ana, e ela então era estéril, não podia ter filhos, e aquilo ia machucando ela, e foi aumentando, e chegou ao ponto dela ficar amargurada de alma. Ela estava muito aflita, muito perturbada,
ela estava mal emocionalmente, ela estava muito mal, estava amargurada. Qual a solução para estes problemas? Especialmente o problema de Ana, foi a oração. Então, Ana buscou ao Senhor em oração. Ela buscou a Deus, ela orou a Deus, e o texto nos diz que ela, depois da oração, ela estava alegre. Ela estava alegre, ela recuperou seu semblante não parecia mais abatido, mais triste, mais choroso, mas ela estava alegre. Então, veja que a oração possui o poder e traz cura, traz conforto, traz amparo para as doenças da alma. E é bastante útil para esta área também. Então veja que a oração possui o poder nesta área também. Mais uma outra área que nós podemos observar o poder da oração, e você precisa confiar cada vez mais no poder da oração, é em relação às tentações. Agora, Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 41, nos mostra esta realidade também. A oração possui o poder contra as tentações. Mateus 26 e 41 diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai para não entreis em tentação, para que não entreis em tentação. Então, veja que a solução para que você não caia em tentação de pecado, para que você se mantenha firme, sendo fiel a Deus, é a oração. A oração possui também este poder. Você precisa conhecer o poder da oração. Você precisa desfrutar mais do poder da oração. Você precisa exercitar mais a oração, orar mais. Ela possui esse poder, um poder contra as tentações. É através da oração que você poderá estar livre das tentações e resistir às tentações e não cair em pecado e não desagradar ao seu Deus, não desagradar a Deus. Você precisa confiar nisso, crer nisso. Orai para que não entreis em tentação de pecado, não pecar contra Deus. Devemos lembrar, amados, que o pecado é algo que faz separação entre nós e Deus. Então é preciso a oração. Orar para estar livre das tentações. A oração vai possuir esse poder, ela possui esse poder. Então o pecado é algo que faz separação entre nós e Deus, e nós devemos estar em oração constante, pedindo a Deus, rogando a Deus, e através da oração nós estaremos livres das tentações. Algo que nós devemos considerar, 3 perguntinhas que nós devemos considerar em relação à oração e através da oração estarmos livres das tentações, é o seguinte: as suas orações são para a glória de Deus? Os seus pedidos visam a glória de Deus? Isso nós precisamos considerar. Outra pergunta a ser considerada é a seguinte: os seus pedidos estão de acordo com a vontade de Deus? Aquilo que você está pedindo é algo que está de acordo com a vontade de Deus? E a terceira perguntinha: quais as suas motivações? Quais as motivações dos teus pedidos? Será que são motivações lícitas, que estão de acordo com a vontade de Deus e que irão glorificar a Deus? Então nós precisamos analisar, observar tudo isso aí em relação à oração. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes a nossa oração pode se tornar abominável a Deus. Então Deus irá fechar os olhos, Deus irá tapar os ouvidos, Deus irá virar as costas e não atenderá a nossa oração, se as nossas motivações nos pedidos que fazemos a Deus forem motivações pecaminosas, se tiverem pecados escondidos, ocultos ali nos motivos dos nossos pedidos, e isso não estará de acordo com a vontade de Deus. De repente nós podemos estar pedindo algo que não é da vontade de Deus, então Ele não vai atender.
e também não irá glorificar a Deus. Então nós precisamos considerar essas coisas em relação à oração, e especialmente tratando aí das tentações, porque o pecado é algo que faz separação entre nós e Deus, mas através da oração, então nós podemos estar livres das tentações. Outra coisa que nós devemos considerar, outra área que a oração tem o seu poder, é a respeito das forças malignas. Então, Mateus capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte, Mateus 17 e 21, diz o seguinte: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Aqui então tratando da expulsão de demônios. Então era frequente naquela época pessoas estarem endemoniadas, demônios se apossavam das pessoas, e o Senhor Jesus, dando uma lição aqui para os seus discípulos, ele diz: olha, é preciso oração e jejum. É preciso muita oração e jejum para que esta casta, este grupo de demônios sejam expulsos, sejam expelidos. É preciso então oração e jejum. Veja que a oração é um elemento utilizado aí para a vitória sobre essas forças malignas. Então, através da oração, nós podemos alcançar grandes bênçãos, grandes vitórias, e reconhecer o poder que possui a oração. Através da oração, o poder que ela possui, nós podemos alcançar vitórias sobre doenças físicas, sobre doenças emocionais, doenças da alma, sobre tentações e também sobre forças malignas. Deus afasta as forças malignas e nos protege através da oração. Creia nisso. Sempre com fé, confiando, orando e pedindo a Deus, Deus então irá te atender. Então reconheça o poder que possui a oração. Mas um segundo fator que nós precisamos considerar a respeito da oração é que nós precisamos considerar o exercício da oração. Não vai bastar para nós conhecer o poder da oração se nós não nos utilizarmos da oração. Nós precisamos então desenvolver esta área, desenvolver esse ministério nas nossas vidas. Nós precisamos então orar e orar. Nós precisamos exercitar esta disciplina espiritual da oração. Então nós precisamos reconhecer isso também, o exercício da oração. Oração pela família, oração em família. Pratique, exercite isto. Oração. É preciso então orar mais. Nós crentes precisamos orar mais. Isso é necessário, tão necessário quanto estudar mais a Bíblia. Nós precisamos orar mais. E então estaremos reconhecendo o poder que a oração possui, desfrutando de todo o poder que a oração possui se nós exercitarmos mais a oração. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo, que nós estejamos orando. Nós podemos observar em Mateus capítulo 6, esse sempre foi o desejo do Senhor Jesus, de que nós estivéssemos orando. É o que é esperado do crente, é isso, é orar a Deus, é conversar com Deus, é buscar a Deus em oração. Então o crente deve ser de oração, isso é para todos os crentes. Às vezes a gente costuma falar: fulano é uma mulher de oração, um homem de oração, é um irmão de oração. Mas todos nós crentes devemos ser assim, devemos ser pessoas de oração. A oração é para a vida do crente, cada crente. E você que não é crente, você também pode buscar a Deus. Pense nisso, você pode buscar a Deus e busque a Deus para a sua vida, busque a Deus para a edificação da sua família e tenha um exercício constante de oração e desfrute você também
do poder que a oração possui, você que não é crente. E isso vale especialmente, é claro, para nós que somos crentes. Então, Mateus 6, versículo 9, Mateus 6, do 5 ao 9, diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, veja aí que Deus espera que oremos. O Senhor Jesus, nessa passagem, ele já pressupõe que a oração faz parte da vida do crente, do seu discípulo, e ele espera então que ore. Quando orardes, ele chama a atenção para não ser hipócrita, se colocando em certos lugares apenas para serem vistos pelos homens, apenas para chamar a atenção das pessoas. Então, não é de maneira hipócrita e também não é através de vãs repetições, porque não é através do muito falar que Deus vai ouvir, que Deus vai atender, mas é com uma oração sincera diante de Deus, expondo a sua realidade para Deus. Então, isso é esperado por Deus. Lucas capítulo 11, versículo 9, nós também notamos essa realidade. Lucas capítulo 11, versículo 9, também nos mostra isso. Lucas 11 e 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então aqui está relacionado mais uma vez à questão da fé, né? Então bata e será aberta, busque e então achareis. Então faça isso, peça e será lhe dado. Então confie, a oração deve estar acompanhada de fé. E aqui o Senhor Jesus mais uma vez mostra que Deus espera que oremos. Esta é a realidade. Devemos exercitar a oração, ou nos exercitar na oração, orar mais, é o que nós devemos fazer. Devemos fazer isso porque é algo que Jesus conta com isso, Jesus espera por isso da nossa parte, e devemos também permanecer em oração. Então, veja que esse fator nós precisamos considerar, o exercício da oração, onde Jesus espera isso da nossa parte, orar e orar, e devemos também permanecer em oração. Várias passagens da Bíblia nos chamam a atenção para isso, para permanecermos em oração. Veja aí Atos capítulo 1, versículo 14, vamos conferir Atos 1 e 14. Atos capítulo 1 e o versículo 14 diz assim, Atos 1 e 14: Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui falando dos discípulos em Jerusalém, após a ascensão do Senhor Jesus. Então Jesus havia subido aos céus, voltado aos céus, e os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, e todos estavam unânimes, Todos juntos perseveravam em quê? Em oração. Aqui nos mostra esse exercício que devemos considerar. Se nós queremos que a nossa família seja edificada de maneira saudável aos olhos de Deus, nós precisamos de oração. Nós precisamos, em primeiro lugar, considerar o poder da oração e, em segundo lugar, considerar o exercício da oração. Tratando do exercício, Jesus espera isso da nossa parte, oração.
e devemos permanecer em oração para estarmos nos exercitando e para estarmos construindo, edificando nossas famílias de maneira saudável aos olhos de Deus. Precisamos fazer isso. Romanos capítulo 12, versículo 12 também nos chama a atenção para esta realidade. Romanos 12 e o versículo 12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Então vejam que lá em Atos os discípulos perseveravam em oração. Aqui também Romanos 12 diz que nós devemos perseverar em oração, estarmos insistindo na oração, nos mantendo firmes na oração. É isso que nós devemos fazer. Colossenses 4:2 também nos mostra esta realidade. Colossenses 4:2, que diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Então a Bíblia tem várias passagens para nos exortar a isso. Exortar ao fato, à realidade que nós precisamos nos manter em oração, perseverar em oração, insistir em oração, exercitar-nos em oração. É dessa maneira que nós então estaremos edificando nossas vidas de uma forma saudável diante de Deus, e é dessa forma que nós estaremos edificando também nossos lares, nossas casas, nossas famílias de maneira saudável aos olhos de Deus. Considere isto. 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3 também nos chama a atenção para esta verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, que diz: orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que orava em máximo empenho, se empenhava de maneira máxima, ao extremo, noite e dia em oração, orando pela igreja de Tessalônica. Nós devemos orar. Motivos não nos faltam. Devemos orar por nossa saúde, devemos orar pela igreja, devemos orar por nossos familiares e de maneira especial pela nossa casa, pela nossa família. Então devemos orar. Desejos nós temos muitos, pedidos nós temos muitos. Devemos considerar os nossos desejos, as nossas realizações lícitas, e então estas nós devemos colocar diante de Deus e termos a certeza de que, confiando nele, orando com confiança, nós seremos atendidos. Deus irá nos atender. Então isso se faz necessário para a vida do crente. Considere esta verdade, meu amado. A oração é algo que deve fazer parte da vida do crente, tanto quanto a leitura das Escrituras e outras disciplinas espirituais. Nós precisamos da oração, nós precisamos orar mais. E finalmente, 1 Tessalonicenses 5:17, o versículo mais conhecido aí, talvez tratando de oração: orai sem cessar, sem ter um descanso, sem parar. Nós devemos estar orando constantemente. É isso que nós devemos fazer, e de maneira especial por nossas famílias. E isso é necessário, meu amado? É sim, extremamente necessário diante da sociedade que nós temos, diante de tantos e tantos ataques que se levantam contra a família. Nós precisamos reconhecer essa necessidade, nós precisamos orar mais por nossas famílias, pela nossa família. Nós precisamos orar mais. Todos precisam de oração. Todas as famílias precisam de oração. Devemos reconhecer essa necessidade. A família tem sido grandemente atacada e nós precisamos orar mais por nossas famílias, e em família
nós precisamos orar mais. E é dessa maneira que nós estaremos construindo, edificando uma família saudável aos olhos de Deus, através da oração. Que Deus abençoe a todos.